No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. Ano terceiro, de acordo com o calendário, isso é 605 a.C. No ano terceiro do reinado de Joaquim, a Babilônia veio e levou cativo. Então você tem uma representação aí deles transportando o povo de Jerusalém para a Babilônia. Joaquim era o segundo filho de Josias. Quando Josias perdeu a vida em Megido, o povo fez Jeoacás, seu quarto filho, rei em seu lugar. Reinou por 3 meses, depois Neco do Egito regressou de sua primeira campanha na Mesopotâmia, e colocou Joaquim no trono. Está lá em 2 Reis 23, 29 a 34. O rei egípcio mudou seu nome de Eliaquim, meu Deus estabelece, para Joaquim, Jeová estabelece. Foi forçado a pagar tributo ao Egito. Nabucodonosor dominou. Nabucodonosor era o filho de Nabopolassar, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém em 605. A invasão foi abreviada com a morte de seu pai. Na pressa de voltar para a Babilônia, na primeira invasão, na pressa de voltar para a Babilônia, antes que surgisse um novo usurpador ou alguém que tomasse o trono, Nabucodonosor teria aceito uma rendição nominal de Jerusalém, garantida pela entrega de alguns reféns. Então o primeiro grupo que vai para Jerusalém, vai para servir de confirmação de que quando Nabucodonosor voltasse, eles não iam resistir. E a ideia era mais ou menos assim: nós vamos levar um grupo, se vocês resistirem a gente mata o grupo, sequestro mesmo, ok? Nabucodonosor teria aceito uma rendição nominal de Jerusalém, garantida pela entrega de reféns e um tributo na forma de tesouros e vasos do templo, símbolo a vitória de seus deuses sobre o Deus de Israel, e os obrigou a renunciar o trabalho com o Egito e assinar o tratado com o Egito e assinar um termo de compromisso com a Babilônia. O versículo 2 conta a história de um outro jeito. O versículo 2 diz que na realidade foi Deus que entregou Judá nas mãos, Joaquim, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, junto com os utensílios da casa de Deus. Ponto importante ainda de contexto para nós: qual era o grande motivo da disciplina de Deus sobre Judá? Judá, se você for ler os livros de 1º e 2 Reis, você vai descobrir que Judá fez o seguinte: Judá colocou, nós estamos estudando isso em Miqueias aqui nas quartas-feiras, Judá colocou toda a sua confiança, e Samaria fez o mesmo, colocou sua confiança no templo de Deus e não em Deus. Então eles estavam muito mais preocupados com o templo do que com Deus. O templo dentro de Jerusalém, para eles dava mais segurança do que Deus no coração. Então eles colocaram o templo como o grande ídolo da vida deles, e eles diziam o seguinte: olha, o templo de Senhor dentro de Jerusalém, ninguém vai nos invadir. A arca da aliança, o propiciatório, o altar dos sacrifícios, o templo do Senhor, Deus está no templo, ninguém entra aqui. E o que Deus faz? Deus entrega Jerusalém. Joaquim é obrigado a entregar os utensílios do templo. O templo que era garantia de segurança agora foi saqueado. E o Deus que fez coisas extraordinárias, como abrir o Mar Vermelho, Deus não impediu ninguém de saquear o templo? Não, porque Deus queria que o povo voltasse a confiar nele e não no templo. Esse era o problema lá. Gente, esse continua sendo o problema hoje. Deus nos dá as coisas e nós gostamos mais das coisas que Deus nos dá do que do próprio Deus. Vou repetir: Deus nos dá as coisas e nós gostamos mais das coisas que Deus nos dá do que do próprio Deus. Foi por isso que o povo de Judá foi disciplinado. Foi por isso que o povo de Judá foi levado para a Babilônia, porque eles se tornaram idólatras. Eles acabaram idolatrando as coisas de Deus, ao invés de adorar o próprio Deus. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim. Por quê? E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, porque para os judeus não havia necessidade de ficar perguntando o porquê. Os profetas avisaram amplamente a razão, e a razão está clara lá em 2 Crônicas 36, de 15 a 17. Ele, o Deus de seus pais, enviou mensageiros para adverti-los. Mal amanhecia o dia, já se achava ele a pleitear com eles.
tamanho era o seu amor por seu povo e pelo lugar de sua habitação. O que fizeram eles? Zombaram dos mensageiros de Deus, fizeram pouco caso de suas advertências, escarneceram de seus profetas, até que se ergue a ira do Senhor contra o seu povo, a ponto de não mais poder ser abrandada. Então os meteu em confusão com o rei da Babilônia. Quem fez isso? O Senhor. O Senhor deixou que os judeus decidissem livremente quanto ao caminho que eles queriam tomar. Êxodo 19, 5 a 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis reino de sacerdotes e nação santa. Mas se o povo fosse rebelde, o contrário também era verdadeiro, Deus os deixaria. A semelhança de muitos cristãos da atualidade, eles se recusaram até mesmo a manter-se em paz uns com os outros. Por volta de 931 a.C., a nação se dividiu, o reino de Judá ao sul e o reino de Israel ao norte. O reino de Israel começou a praticar as piores formas de paganismo, até que eles mesmos sacrificavam seus filhos aos deuses da natureza. Em 722, Deus finalmente entregou Israel aos assírios, e com o passar do tempo, a apostasia de Judá se tornou mais séria que a de Israel, sendo no fim levada para a Babilônia, como profetizado. De novo, o Senhor entregou Israel e Judá nas mãos da Babilônia. Quem fez isso foi Deus, para disciplinar um povo que trocou Deus pelas coisas de Deus. Os utensílios do templo, Nabucodonosor limpou o cofre do templo, levou tudo embora. Tudo que Salomão tinha ganhado e conquistado, Nabucodonosor levou embora. Levou-os para a terra de Sinar, o nome comum para designar a região, estou acabando, tá, gente? Para designar a região da Mesopotâmia, posteriormente para designar a Babilônia. Variações nas versões bíblicas: Sinar, Shinar, Sinear, Senaar. Então, trata-se do mesmo lugar. E as coisas foram levadas para a casa do Deus de Israel. Acabou o sinal, fui interrompido, agora eu paro aqui mesmo. Tinha que acabar de qualquer jeito. Mas isso é um pouco de pano de fundo. Daí o restante ficou faltando pouca coisa, depois eu passo para vocês. Mas eu queria convidar vocês para que a gente entrasse nessa jornada mesmo. Meu desafio com vocês é o seguinte: que a gente coloque um pouco a nossa mente nisso. Então, quando você sair de casa no domingo de manhã, você já sabe que você vai descer para a Babilônia. Nós vamos lá, nós vamos entrar junto com esse povo na Babilônia, vamos sentir um pouco o que eles sentiam, vamos tentar entender o que eles estavam passando, porque o que eles estavam vivendo é muito semelhante ao que nós passamos hoje em dia. Embora a gente está livre, não está escravizado em lugar nenhum, mas a nossa vida aqui hoje é muito semelhante à vida do povo de Israel lá na Babilônia. E a frase que eu tenho para vocês é a frase do Stuart Olyott: ousem ser firmes. O nosso mundo não está precisando de gente simpática. Vou repetir isso. O mundo não está precisando de gente simpática. O mundo está precisando de gente firme. A gente está muito preocupado com simpatia, com sorriso, com ser agradável, com ser legal. Mas olha, se simpatia e ser legal resolvesse, o mundo era um paraíso. O que nós estamos precisando é de gente firme. Você não precisa ser mal educado para ser firme. Nós estamos precisando de firmeza. Todos nós. Eu estou precisando de referências firmes. E eu acredito que vocês também, os nossos filhos estão. Todos nós estamos precisando de referências firmes. E com certeza, Deus será muito mais adorado com a nossa firmeza do que com a nossa tentativa de ser simpático aos outros, fazendo concessão da verdade. Então, orem por esse tema, orem por esse período de estudos que nós vamos passar, por esse tempo na Babilônia, aprendendo com Daniel e com seus 3 amigos, ok?